Primeiro, nós temos o quadrado. Vamos lembrar aí as características dos polígonos enquanto a gente analisa esses exemplos aí. Quadrado é o quê? É um quadrilátero que possui 4 lados congruentes de mesma medida e também 4 ângulos retos. Aqui é o quadrado. Qual é a área? L ao quadrado, é o lado dele ao quadrado, o lado vezes ele mesmo. Então vamos ver um exemplo aí. Se eu tiver um quadrado de lado 5 centímetros, como é que eu posso calcular a sua área? Nós já vimos, acabou de ver aqui, ó, está aqui. A área do quadrado é o lado ao quadrado. Então é como se eu pegasse esse quadradozinho aqui e dissesse, aqui o lado dele é 5 centímetros. Para eu calcular a sua área, basta pegar este lado e elevar a 2. É ele vezes ele mesmo. Então vai ficar como? A área do quadrado é 5 ao quadrado, tá aqui já, ó, apareceu de gaiato antes de eu pedir. 5 ao quadrado dá quanto? 5 vezes 5, 25. É vezes, tá bom? Não é 5 vezes 2, não. É 5 vezes 5. Lembrem, potência é uma multiplicação de fatores iguais, onde eu multiplico o da base, que é o de baixo, a quantidade de vezes que o número de cima pede. O número de cima, quando a gente está calculando a área, vai aparecer o 2. Então é só multiplicar o de baixo vezes ele mesmo, tá bom? 5 vezes 5 dá quanto? 25. Então a área desse quadrado é 25. E esse centímetro, professor, ele também não vai ser elevado a 2? Então você coloca lá no resultado, centímetros ao quadrado. Lembra do que eu falei lá no comecinho? Eu disse o quê? Que a área é representada ao quadrado. Por isso que eu coloquei os quadradinhos lá para compor aquelas figuras e a gente achar a área. Para a gente se lembrar que a área sempre tem unidade de medida ao quadrado, tá bom? Então aí 25 centímetros ao quadrado. Se for metro, metro ao quadrado. Se for decímetro, decímetro ao quadrado e assim por diante. Porque nós estamos trabalhando com duas dimensões. Ou comprimento e largura ou comprimento e altura, por exemplo. E agora a área do retângulo. O que é retângulo? É um quadrilátero que possui 2 pares de lados paralelos, assim como o quadrado, que eu não falei, né? São paralelogramas. E também possui 4 ângulos retos. Mas não necessariamente os seus lados têm a mesma medida, tá bom? Só os lados que são opostos e paralelos. Então aqui, como é que eu calculo a área do retângulo? Base vezes altura, só multiplicar as dimensões, só isso. Então se eu tenho um retângulo com base 12 e altura 4, olha aí, vamos colocar aqui, ó, base igual a 12 metros e a altura igual a 4 metros, como é que eu calculo a sua área? Basta multiplicar as dimensões. Então a área do retângulo vai ser, nesse caso, 12 metros vezes 4 metros, 12 vezes 4, 48, metro vezes metro, metro ao quadrado. Facinho demais, professor, moleza. Bora para a área do triângulo, olha, aparecendo aí de gaiato. A área do triângulo é o quê? Metade da área do retângulo. A área do retângulo, base vezes altura. A área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. E o triângulo é o quê? É um polígono que possui 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos internos e externos, que é como está aí de vermelho. Eu acho que é vermelho, né? Então, como é que eu calculo a área? Base vezes a altura dividido por 2. E o que ele está dizendo aí? Que a base é 11 e que a altura é 6. Então, a base é onde a gente apoia um polígono, pode apoiar em qualquer um dos lados, tá bom? Mas nesse caso está apoiado nesse lado maior, 11 metros. E a altura, 6 metros. Pessoal, agora a altura não é qualquer um dos lados, não. A altura é a medida do ponto mais alto até o ponto mais baixo, até a base, tá bom? Formando um ângulo reto. Então a altura não é nem esse lado da direita, nem o da esquerda. Eu tenho que fazer aqui, ó, um segmento formando um ângulo reto do ponto mais alto até o ponto mais baixo, formando um ângulo reto, tá bom? Então aqui a altura, no caso, ele diz que é 6 metros, que aí, nesse caso, está desenhado na figura. Como é que eu calculo? Multiplica e divide por 2. Então fica aí, ó, 11 metros vezes 6 metros dividido por 2. 11 metros vezes 6 metros, 11 vezes 6, 66. Metro vezes metro, metro ao quadrado. 66 dividido por 2, 33. Então a área desse triângulo é 33 metros quadrados. Beleza? Então veja aí, algumas figuras planas podem não ter, né, uma forma específica para o cálculo de sua área. Como por exemplo,
Quando a gente fez lá o quadrado, o retângulo e o triângulo, nós obtemos as fórmulas específicas para cada uma delas. Então, o retângulo é base vezes a altura, o quadrado é o lado ao quadrado, o triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Mas tem figuras, meus amigos, que não tem uma fórmula específica. Nós temos que fazer o que para calcular? Nós podemos pegar essa figura e dividir em figuras conhecidas, como essas que a gente estudou, quadrado, retângulo e triângulo. Olha esse exemplo 1 aí, parece uma escada, né? Essa figura aí, você sabe qual é o nome dela? Dá pra gente dar um nome contando os lados, né? Se você contar aí, você vai perceber que essa figura tem 6 lados, é um hexágono. Só que é um hexágono côncavo. A gente não tem fórmula específica para calcular a área dessa figura. Mas para fazer isso a gente pode decompor. E o que é decompor? É particionar. É fazer com que essa figura, separadamente, forme figuras conhecidas. Como por exemplo aí, ó, vou fazer uma linha vermelha separando essa escadinha aí que você está vendo em 2 partes. Onde essas 2 partes são figuras conhecidas. Essa primeira aí, ó, essa primeira figura, nós sabemos que é um retângulo. E essa segunda também é um retângulo, né? Só não sei se esse retângulo também é quadrado. Para saber se é quadrado, a gente tem que fazer umas contas aí, né? Veja o seguinte, aqui embaixo, qual é a medida? 14. Aqui em cima, qual é a medida? 10. Então, de 10 para 14 falta quanto? Exatamente essa parte aqui. Então, de 10 para 14 faltam 4 centímetros. Ora, se é 4 na altura e 4 na base, se os lados são congruentes, de mesma medida, então eu posso dizer que essa figura 2 aí é sim um quadrado. Então, o que eu fiz até aí agora? Nessa figura, eu peguei e cortei, particionei, decompus ela em 2 figuras conhecidas. A primeira, retângulo, e a segunda, o quadrado. Beleza? Agora, meu amigo, se você sabe calcular a área do retângulo e do quadrado, você sabe a área total dessa figura aí, porque a gente calcula separadamente e depois é só somar. Olha aí como é que eu vou fazer. Dessa vez eu vou particionar mesmo, eu vou cortar, vou separar em 2 partes essa figura. Olha aí, primeira que é o retângulo e a segunda que é o quadrado. E vamos colocar as medidas desses polígonos. Então, por exemplo, o retângulo aqui em cima mede 10, olha aí, 10 centímetros, e aqui do lado mede 8 centímetros. E como é que eu calculo a área do retângulo? AR, base vezes a altura. Quem é a base? 10. Quem é a altura? 8. Então, a área desse retângulo vai ser 10 centímetros vezes 8 centímetros. 10 vezes 8 dá quanto? 80. Então, vai ficar 80 centímetro vezes centímetro, centímetros ao quadrado. Olha aí, já achei a área do retângulo. Vou até aqui colocar um marca-texto aqui sobre ela. A área do retângulo, que é a área 1, né? 80 centímetros ao quadrado. E qual vai ser a área 2, que é a área do quadrado? Qual é o lado desse quadrado? 4 centímetros. Como é que eu calculo a área do quadrado? É o lado ao quadrado. Então, vai ficar 4 centímetros ao quadrado. Quanto é 4 vezes 4? 16. Então, vai ficar 16 centímetros ao quadrado. Então, agora eu já tenho a área do retângulo, que é a figura 1, e a área do quadrado, que é a figura 2. Para eu saber a área total, basta a gente somar esses valores das áreas obtidas. Então, a área total, que eu vou chamar de ATzão, vai ser quanto? 80 centímetros quadrados, que é a área do retângulo, mais 16 centímetros quadrados, que é a área do quadrado. Quanto é 80 mais 16? 96. Então, a área procurada, a área total, será de 96 centímetros quadrados.